Olá, este é o DA, Design e Arquitetura, produzido pelo Por Dentro da Mídia, que está aqui na AltV, a TV da internet e também nas plataformas digitais. Hoje vamos falar muito sobre conteúdo e trazer também divulgações aí em relação a, especificamente, módulos de preparação em pós-graduação. Aqui a gente sempre traz mais notícias e informações quando a gente precisa ampliar também o conteúdo e levar adiante o que é aí a preparação para arquitetos, designers, paisagistas, urbanistas e entre outros profissionais. A partir de agora, o DA Design e Arquitetura. No clima da Copa, né? Já que estamos aí no ano de 2018, Copa do Mundo na Rússia, vamos então seguir com o nosso DA, Design e Arquitetura, que é produzido pelo Por Dentro da Mídia, está aqui na AltV, também nas plataformas digitais. Nesta edição, vamos aí fazer já um convite. Que tal uma aula IPOG? É isso mesmo. Nessa edição, nós vamos ter um módulo completo sobre gestão e planejamento. Fazer você aí pensar com cabeça de gestor nas áreas de arquitetura e também designer. Saber mais e ter informações como gerenciar projetos, também aí saber como levar adiante e sair de algumas questões que envolvem aí as áreas administrativas e também a financeira. E mais, potencializar a criatividade para seguir aí com mais sucesso. E quem vai nos conduzir nesta entrevista-aula é o professor Ricardo Meira, que já está aqui com a gente no estúdio. Bem-vindo. Muito obrigado. Ele não é de São Paulo, veio aí direto do aeroporto para cá, conhecendo também todo o trânsito que nós temos na cidade. Obrigada aí pela participação aqui. O professor Ricardo Meira, ele é doutorando em arquitetura e urbanismo, mestre em arquitetura e urbanismo, arquiteto urbanista pela Universidade de Brasília, é professor convidado do IPOG, professor adjunto no curso de arquitetura e urbanismo do UDF, que é o Centro Universitário do Distrito Federal, conselheiro do CAU-DF, Conselho dos Arquitetos e Urbanistas, sócio proprietário da Arquia Arquitetura, atua no mercado como profissional liberal desde 2000, com experiência na elaboração de projetos de arquitetura e instalações residenciais, também aí na área comercial e corporativa. Muito bem-vindo, então. Muito obrigado. Vamos, então, compartilhar tanto conhecimento, né? Já que a gente escolheu esse tema, gestão e planejamento de escritório. Vamos já pensar aí como gestores mesmo, todos aí que estão acompanhando o programa. Professor, qual é a dificuldade hoje, principalmente quando a gente fala de como levar adiante essa expectativa? Estou pronto, estou formado, estou já atuando no mercado, mas como coordenar tudo isso? Porque também tem que ter o lado gestor ali muito coladinho ao seu talento, né? Sim, é que um dos perfis mais comuns da nossa profissão é a do profissional criador. Nós somos muito conhecidos, arquitetos e designers de interiores, como artistas, porque não deixa de ser uma arte aquilo que a gente faz.
Por outro lado, desde a nossa formação acadêmica, não há uma preocupação tão grande, ou uma atenção tão grande com o aspecto de gerenciamento de negócio, o nosso lado gestor. E aí o que acontece? Na verdade, o nosso lado artista, entre aspas, acaba em alguns momentos comprometendo o lado gestor, o lado de empresário. E como que é aí, nesse caso, né, você tem aí essa jornada como arquiteto, você atua também no mercado, mas também aí está compartilhando seus conhecimentos como professor. Viaja muito? Bastante, praticamente todos os finais de semana do ano. Porque você atende aí toda a rede, né? Porque o IPOG está em todos os estados, com cursos de graduação e também pós-graduação. Vai desse jeito mesmo? Sim, atualmente eu dou aula nos cursos de arquitetura, design de interiores e engenharia. Então, o que acaba comprometendo praticamente toda a agenda dos finais de semana. E posso falar o seguinte, hein? As aulas são presenciais, aí com formação de números, né, de salas, bem envolvente, porque um troca informação com o outro. Eu separei, fui lá nas redes sociais do professor Ricardo, separei umas fotos do professor atuando em sala de aula. Vamos ver? Ali são as imagens, eu busquei muito no Instagram, né, que a gente acaba hoje com esses recursos, Sim. Também ali trazendo esse compartilhamento. Qual foi sua última turma? Onde foi? A minha última turma foi em São Luís. São Luís. São Luís. Ali não é São Luís, a gente já está vendo algumas entrando aqui no nosso programa, né, o que a produção acabou selecionando, né? Sim. A gente tem aí todo o estado, né, seguindo desse jeito, tem a próxima também, mas é dessa maneira, né? As pessoas hoje procuram também a sua graduação e, nesse caso, especializações como pós-graduação, fazendo uma busca também, uma dedicação que possa ocorrer num momento do mês, né? Geralmente é sexta, sábado e domingo, as aulas do IPOG, né? Para pós-graduação, e fazendo esse intensivão mesmo, porque nos demais dias da semana, muitos já estão trabalhando na área, né? E buscam aí também uma forma de se atualizar desse jeito. Eu acho que essa imagem aqui é de São Paulo. Essa é de São Paulo. Porque eu faço IPOG, então eu conheço os ambientes. Mas é muito interessante. Eu acho que é uma boa busca e acabou aquela desculpa, não estou conseguindo conciliar minha jornada de trabalho ou os horários que eu tenho livres para estudar, né? Porque acho que agora dá para você buscar também essa alternativa, né? Sim, essa metodologia de ensino do IPOG, eu sempre comento com os meus alunos que se eu não fosse professor do IPOG, certamente eu seria aluno do IPOG. O perfil dos cursos são extremamente práticos, né? Eles tentam equilibrar tanto o aspecto acadêmico quanto o aspecto prático, e esse é o perfil do corpo docente. São profissionais com uma grande experiência de mercado e uma vasta experiência acadêmica também, né? Um dos pontos mais importantes do IPOG é, inclusive, o perfil do aluno, já que se trata de profissionais desde o início da carreira até profissionais mais experientes, o que acaba promovendo automaticamente uma espécie de networking que gera muitos frutos aí. Muitos, né? E essa prática, acho que a dedicação, porque a gente começa na sexta-feira. Agora eu vou dar depoimento como aluna, né? A gente começa na sexta-feira a partir das 6 da tarde, seguimos, vamos até às 10 e pouquinho da noite. No sábado a aula começa cedinho, por volta das 7h30, 8 da manhã já tem uma organização, né? Você tem toda uma recepção, um café, tudo. E a partir disso você passa o sábado todo com essa dedicação, com intervalo para o almoço, mas nessa sinergia, nessa troca de experiência. E no domingo, retorna também cedinho e termina por volta da 1 da tarde, essa conclusão, né, do que foi esse aprendizado. E nas semanas que antecedem, eu, no caso, assim, procuro saber também quais são as biografias indicadas, o que vem aí como módulo, leio mais, busco, resgato o que foi a minha graduação em design de interiores, vejo o que faltou, o que eu preciso e levo essas dúvidas. Sim, você tocou no assunto do tempo. É um argumento que muitos profissionais usam para não se qualificar. Eu sempre contra-argumento com a seguinte ideia: se você acha que não tem tempo, certamente algum concorrente teu terá tempo. Muito bem, isso é bem estratégico, não é? É um mercado extremamente competitivo, cada vez mais, né? Então, quanto mais o profissional buscar se especializar, e é uma especialização extremamente prática para ele utilizar. Eu sempre brinco que aquilo que é ensinado de sexta a domingo deve ser aplicado já na segunda-feira. Na segunda, né? E a gente já sai com esse pico e com essa vontade. Sim.
Professor, vou falar um pouco mais sobre a história aqui do IPOG, que é pautada no sucesso também no êxito em especializar profissionais. Sua implantação teve início no ano de 2001, em Goiânia, hein? Para atender às demandas de cursos de pós-graduação e aperfeiçoamento e capacitação profissional. Atualmente, o IPOG está presente em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal, o que comprova o crescimento do Instituto no segmento de mercado altamente competitivo, que exige modernizações e inovações constantes, com cursos de graduação, pós-graduação, curta duração e também a educação à distância. Temos as áreas de administração, direito, comunicação, saúde, educação, meio ambiente, tecnologia da informação, gestão, negócios, engenharia civil, arquitetura e design de interiores. E agora eu vou falar mais assim dentro do nosso ambiente, né? O DA, Design e Arquitetura. Na área de Design e Arquitetura, ficamos aí mais incentivados a estudar, hein? Porque lá tem no IPOG cursos como Design de Interiores, Ambientação e Produção do Espaço e Master em Arquitetura e Lighting. Muito bem. Professor, quando a gente pensa, então, já aplicar a partir de segunda-feira que a gente passa pelo módulo que a gente aprende? Porque a gestão e planejamento do escritório não é especificamente só para essa área. Se a gente for pensar tudo, o autônomo, o criativo, que busca essa carreiras dessa maneira, tem que primeiro também entender um pouco mais de marketing, um pouco mais de administração, para não poder errar no seu próprio negócio. Sem dúvida. Eu até me uso como exemplo, né? Eu tenho 18 anos de profissão e já fali 3 vezes. Então eu costumo brincar que eu sou expert em falências. Tudo bem. Eu acabo utilizando aquilo que não funcionou em mim, um profissional como os meus colegas, os meus alunos, aquilo que eu senti falta na minha formação acadêmica e profissional e tento trazer para a sala de aula. Eu sempre comento também que... Muito bem, falei na prática aqui. Após a minha falência número 3, eu fui procurar saber os principais motivos e comecei a identificar que eram motivos comuns a todos os profissionais que eu conhecia, independentemente da época de formação, do tempo de profissão. E aí, o diagnóstico é muito simples. Somos profissionais altamente criativos, altamente qualificados, mas péssimos gestores, péssimos administradores. Isso acaba comprometendo a nossa atividade final. Isso acaba também, de alguma forma, ficando muito colada a imagem hoje do profissional de arquitetura e design? O cliente, né? Para quem você vai produzir, para quem você vai entregar. Tem essa, dessa maneira que eles veem hoje os arquitetos e designers? Sem dúvida. Isso atrapalha, né? Sim. Se você perguntar para um leigo, para uma pessoa normal, que não seja arquiteto ou designer, qual a primeira imagem que te vem à cabeça ou qual adjetivo você associaria a um arquiteto ou um designer? Normalmente eles colocariam, em primeiro lugar, criativo, em segundo lugar, enrolado. Enrolado, atrasado. Porque a gente tem aquela história, né, que dentro do compromisso da entrega, né, principalmente, existe um contrato. E existe um termo, um momento desse contrato que se fala em prazo, né? Sim. E o prazo depende do planejamento. Exatamente. E tem que ter uma boa gestão, é por isso que a gente trouxe esse assunto para hoje. Então eu quero aqui também aproveitar das aulas, né, que são aplicadas dentro do IPOG, eu busquei ali também material complementar e vou pedir para colocarem ali como a sociedade vê os arquitetos e os designers. Como a sociedade vê, hein? Vamos aí, a próxima. Contratar arquitetos e designers é caro? Não, caro é não contratar, na verdade. Esse é um pré-conceito que nós procuramos no primeiro dia de aula desse meu curso de gestão, quebrar e ensinar o colega arquiteto e designer como responder a essa imagem pré-concebida. Normalmente um cliente tem a imagem de que um projeto de arquitetura e design é caro, muito em função do custo ou do preço do serviço, mas pela falta de identificação das implicações financeiras e de cronograma e de qualidade de obra, por não contratar um bom profissional, na verdade essa ideia de um profissional caro acaba não se sustentando a longo prazo. Olha mais um mito aí, né? A gente precisa deixar bem claro também. Vamos ver o próximo? Eu só quero uma ideia. E aí, professor? Isso é muito comum. Isso até lembra um pouco, aí já fazendo o gancho com a ideia anterior. Como eu comento na aula, que caro não ter projeto. Não existe projeto caro, existe projeto ruim. E o que acontece com essa, eu só quero uma ideia, como o cliente não tem a real dimensão
da complexidade de um projeto de arquitetura e design, da quantidade de informações envolvidas e das implicações financeiras e técnicas da não existência de um projeto, ele tende, por uma questão até de ingenuidade, a reduzir o trabalho do arquiteto e do designer à criação, ao desenho de uma planta, como se nós fôssemos simplesmente desenhistas de uma ideia que o cliente já traz. Vamos ver a próxima aí, ó, o próximo pensamento. Quanto custa uma plantinha, né? É um desenho simples, faz uma coisinha assim, eu só quero... É só uma plantinha, só um desenho. Como se basear, né? Classificar que tipo de atendimento para cada tipo de pergunta e cliente. A primeira dica que eu dou para o colega arquiteto designer é entender que, na verdade, o cliente tem até direito de ter esse tipo de ideia, porque ele não conhece o nosso trabalho a fundo, ele tem uma vaga ideia. Cabe ao profissional ser um professor de cada cliente, explicar para o mercado qual é o tipo de trabalho que é feito, quais as implicações e o que envolve qualitativa e quantitativamente o trabalho de arquitetura e de design. Eu sempre brinco que nós não fazemos plantinha, não somos jardineiros, né? Com todo respeito aos jardineiros. Mas envolvemos uma série de desenhos e especificações, e imagens e maquetes e conceituações técnicas que visam a materialização de uma obra. Isso tudo construindo essa visão empresarial também, né? Acho que todo mundo aí tem que ter aonde eu quero chegar, né? Aonde eu estou, para onde eu vou e aonde eu quero chegar. Exatamente. Como o próprio profissional, muitas vezes, não tem a noção daquilo que faz de fato e das implicações envolvidas na complexidade do trabalho do arquiteto e do designer, ele acaba subestimando o seu próprio trabalho. Quem não dimensiona corretamente o que faz, não cobra direito. Quem não cobra direito, não ganha direito. Quem não ganha direito, não tem sucesso profissional do ponto de vista financeiro e de reconhecimento. E dentro dessa sequência, né, de avaliações de como se comportar dentro do mercado, aí o senhor também falou logo lá na abertura, se você não está com tempo, quer dizer que a concorrência está com tempo, então você que está perdendo. Isso também para negócios e principalmente desenvolvimento de projetos, já que você precisa atender seu cliente, entregar um briefing, fazer um briefing, depois entregar um croquis, depois entregar uma planta final, Sim. Precisa ter tempo, né? Sim. A questão do não ter tempo, e eu posso dizer porque eu sou um procrastinador nato, tudo que eu ensino eu apliquei em mim. O fato de não ter tempo vem do mau dimensionamento quantitativo do seu próprio trabalho. Muitas vezes o profissional reduz o seu projeto a... Isso eu já ouvi muito quando eu era conselheiro do CAL. Você vê no contrato, objeto do contrato, elaboração de projetos de arquitetura de interiores, ponto. Sem a discriminação desse trabalho de forma detalhada. Quanto mais discriminado, mais fácil de quantificar esse tempo e programar exatamente quanto tempo esse trabalho durará. Inclusive considerando os aspectos subjetivos que são inerentes à nossa área, indecisão do cliente, falta de informações, um tempo a mais necessário para se elaborar melhor uma proposta. Isso faz parte do nosso trabalho, mas tem que ser considerado no nosso planejamento. Quero aproveitar aqui, né? Vamos compartilhar muito mais as experiências, né, do professor Ricardo. E temos aí uma citação que achei muito interessante, né? Eu já consegui falir. E não foi uma, foi duas, foram três? Três. Claro, né? A gente aqui direto na UTV, na TV da internet, vamos dar uma olhada lá também na rede social com mais detalhes. Vou pedir para colocar ali a imagem e vou ler também. Como foi o post do professor em relação aí também uma outra palestra que ele trouxe para o centro da discussão, também isso, a falência, né? A experiência da falência, o que acaba acarretando também aí de expectativas e como reverter essa situação. Vamos ver? Como falir um escritório. Busquei lá na rede social esse post, que é o modelo de negócio, mas o post ele vai trazer a informação seguinte: ao trabalho, viagem 13 do ano, é o número 13, foi na época.
Hoje tem palestra grátis, os 7 pecados em arquitetura e design de interiores, em Fortaleza. Vou mostrar como é fácil levar um escritório à falência. Acreditem, sou bom em falir escritórios. Assumiu. Então, quer falir? Pergunte-me como. Vamos ver o post? É a próxima imagem. Aí, ó, isso que eu li para vocês. Então, ó, tá aqui ao meu lado, vai compartilhar detalhes. Como que é isso? Como virar? Como virar é você ter consciência das suas limitações e dos seus defeitos. Eu demorei tempo demais para poder ter a consciência daquilo que eu precisava me aperfeiçoar. É curioso porque cada falência que a gente passa, a gente aprende algo diferente, né? A minha primeira foi em função da própria inexperiência. Nós nos formamos, abrimos um escritório, 4 sócios, Vixe. Experiência 0, 4. clientes quase 0. Claro que 6 meses depois os 4 eram 3, um ano depois os 3 eram 2 e 3 anos depois eu estava sozinho. Aí eu classifico como a minha falência número 1. A segunda falência foi engraçado porque foi por um motivo oposto, eu tinha cliente demais, eu não soube crescer. E às vezes você não se prepara para o sucesso. Assim, não saber crescer, exato, né? Que é o tal do planejamento. Porque a gente é meio vaidoso, né? Arquiteto e designer é bastante vaidoso, somos pavões. E aí o que acontece? Quando você começa a ter um retorno muito grande financeiro e de clientes, a primeira ideia é você ampliar o seu espaço. Vamos investir no escritório, contratar mais profissionais, muitas vezes por uma questão até de demanda mesmo. Acontece que a leitura não adequada da sazonalidade desse nosso mercado traz aí o impacto. Exatamente, porque todo o investimento em estrutura acaba trazendo um custo operacional. Se você não está preparado para essa sazonalidade do mercado, que vem do planejamento, você acaba não resistindo aos soluços, né, da oferta e da demanda. E, professor Ricardo, a demanda para o mercado, ela está aí dessa maneira. Empregos diretos em empresas ou instituições que precisam da mão de obra, da especificação, da criatividade de arquiteto e designer, tem no mercado. Sim. Mas a grande parte segue mesmo independente com a abertura de escritórios, né? Sim. Porque são profissões com características para serem autônomas e com abertura de escritórios, né? Somos talhados para sermos chefes de nós mesmos, né? Sermos profissionais liberais. Dificilmente um arquiteto ou um designer faz um curso de graduação ou de pós-graduação pensando em trabalhar para alguém. Não que isso seja algo de ruim. Mas todos os meus alunos, sem exceção, entendem essa etapa como uma etapa, uma fase para se chegar no objetivo final, que é ter o seu próprio escritório, seus próprios clientes, que vão combinar, é bem divertido e eu costumo dizer que, na verdade, eu me divirto e me pagam, né? Talvez seja a definição mais interessante de arquitetura e design. Ó, vou começar aqui com os alunos, né? Que a gente está ao vivo, né? Pelo IPOG, pela AltV, pelo Por Dentro da Mídia. Isso aqui é uma live. E depende, assim mesmo, desse compartilhamento e também da chegada dos likes, dos comentários. Então, eu vou começar aqui com os likes que estão chegando, que é da Stephanie Souza, a Roseli Forganes, Andréia Maria, Elaine Amélia, Lilian Santos e Valdecir Caetano e Ricardo Pereira Vaz. Parei no Ricardo Pereira Vaz porque ele quer saber o seguinte: como melhorar também o desempenho dos prestadores de serviço? Acho que ele já deve ter escritório, não é isso, Ricardo? Não se completa aqui pra gente. Se ele está dizendo, Xará, obrigado pela pergunta. Se ele está dizendo prestador de serviço, quem trabalha pra gente no próprio escritório, capacitação. Capacitação, né? Precisa buscar essa renovação, né? Alguns colegas têm dificuldade de investir em capacitação porque enxergam um colaborador treinado como um futuro concorrente. E eu vou dizer para ele o seguinte: você está certo, ele é um futuro concorrente e não tem nada de errado com isso. Mas enquanto ele não tiver condições de alçar voos próprios, ele será um colaborador muito valioso para a tua estrutura. Se você quer um trabalho de qualidade e se você quer um dia poder delegar um trabalho ou uma tarefa com tranquilidade, algo que nós não sabemos fazer, somos péssimos delegadores, né? A gente acha que ninguém vai fazer o nosso trabalho tão bem quanto nós mesmos. Você tem que investir em capacitação. Não só capacitação, mas mostrar modelos ou processos a partir dos quais esse pessoal vai se basear para desempenhar o seu trabalho com qualidade dentro de um padrão pré-determinado. Isso é planejamento. E, professor Ricardo, tem que ter esse reconhecimento também das suas próprias limitações e falhas, né? Para dar certo o seu próprio negócio, né?
Sim, por exemplo, eu sempre soube que eu sou um procrastinador. Eu, para completar, ainda tenho transtorno de déficit de atenção. Tomo remedinho para poder melhorar a memória. O que acontece? Eu sempre soube, até pelo feedback dos meus clientes, que eu tinha uma grande dificuldade com prazo. Mas a ficha caiu quando um cliente antigo, que já tinha vários projetos comigo, quando eu fui procurá-lo para fazer um novo projeto, eu faço muita loja, eu trabalho muito com varejo, ele disse o seguinte: Ricardo, você é um excelente arquiteto, adoro o teu trabalho, mas eu não vou mais trabalhar com você, porque você não cumpre prazo, você está me comprometendo. Quando eu desliguei aquele telefone, parece que eu caí em mim, falei, eu preciso corrigir aquilo que eu faço de pior, que é me organizar e gerir bem o meu tempo. Muito bem. E como falar de negócios e tal da grana, né? Como cobrar e depois como pensar, né? Vou crescer, comecei, estou médio, quero melhorar e vou crescer. Porque quando a gente fala também assim, mas tem arquiteto que atende tal e cobra um valor X. Tem designer que atende assim e cobra um valor X. O mercado também fica complicado, né? Fica, mas o problema é a gente atribuir a culpa do nosso insucesso a terceiros. Em qualquer área profissional, você terá profissionais cobrando pouco, mais ou menos, ou muito. A diferença está na qualidade do trabalho, na expertise, na experiência, no tempo de profissão. O grande problema não é a diferença de honorários, mas é a maneira como cada um cobra. Via de regra, o arquiteto designer cobra errado e cobra mal. Normalmente adota-se o método genial, entre aspas, que é o custo do projeto por metro quadrado, o que é um absurdo em qualquer aspecto, porque um projeto pequeno não necessariamente será mais fácil do que um projeto grande. Né? Isso com interiores, com exteriores, sem exceção. Tem que ter esse contexto, tem que ter essa noção, né? Na verdade, como qualquer prestação de serviço ou como qualquer venda de produto, a composição do preço de um serviço deve levar em consideração o quanto ele custa para ser feito. Claro que um profissional que trabalha em casa, que tem um escritório, um home office, que é algo muito comum e cada vez com mais profissionais aderindo por uma série de aspectos, né, ele terá um custo operacional inferior, o que lhe permite praticar preços mais competitivos, não necessariamente ganhando menos do que aquele que tem um escritório. Eu vou agora também, aqui está quase partindo aí para o nosso encerramento, dentro da programação desse módulo Gestão e Planejamento do seu escritório, eu gostei muito de uma citação que fala sobre modelo de negócios, mensagens e citações que também são aplicadas aí nessas aulas direto dentro do IPOG, que se tornam também aí, além de fundamentos, elas se tornam também práticas que você já pode na segunda-feira, dia útil, já começar a aplicar. E descreve aí a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização. Este é o pensamento de Alexander Osterwalder, é isto, né? Sim, ele é um autor que publicou um livro muito interessante que trata exatamente de modelos de negócios inovadores. Essa é uma ferramenta chamada Canvas que nós utilizamos no nosso primeiro dia de aula. Então, o aluno que faz esse curso de gestão e planejamento do escritório, ele passa, independentemente de já ter escritório ou não, por todo o percurso de entendimento do seu negócio, compreensão daquilo que ele vende, principalmente qual é o valor que ele tem a oferecer para o seu cliente. A partir da compreensão do valor que ele oferece para um cliente, é montado um modelo de negócios que dele vai decorrer um plano de negócios, que a partir daí será feito um plano financeiro, um plano de marketing, e aí o escritório vai começar. Ninguém faz isso, ou quase ninguém. Eu, 18 anos de formado, fiz o meu primeiro com 15 anos de profissão. Sim, tá vendo? Mais experiência. Isso é prática mesmo, muito interessante, viu? Mais alôs aqui, Cíntia Alves, Marcelo Araújo, Cris Barbosa, Juliana Abreu, Ana Lúcia, Simone Savino, Kelly dos Santos, Regina Santos e Gui. O Gui mandou duas questões, eu vou fazer rapidinho, porque já está quase completando aqui hoje a nossa entrevista aula. O Gui gostaria de saber custo para se sair para o mercado. Quanto que precisa ter de investimento inicial? E onde está o melhor mercado hoje? Qual é a tendência? Eu acho que é um estado, né? Duas ótimas perguntas. A questão do custo é interessante porque você precisa entender que tipo de custo a gente está falando. Para se montar um escritório, você tem os custos pré-operacionais, que são aqueles necessários para você abrir a empresa, alugar uma sala, fazer a reforma, comprar móveis, equipamentos de decoração, computadores e etc. Esse é um investimento que vai depender do tipo de negócio que foi formatado. A destinação, olha a importância do planejamento. A partir da identificação dos custos operacionais, devem ser previstos os custos fixos ou aqueles que irão acontecer ao longo dos meses.
Inclusive, e aí a dica importante, a dica de ouro aí de hoje, o teu salário. Salário não é lucro, salário é custo. Custo. Todo profissional precisa definir numa empresa de vendedor de pipoca a escritório de arquitetura uma retirada mensal. É a partir desse valor da retirada e dos custos de um escritório é que se chegará no preço do projeto. Tá aí, hein? Este foi o Design Arquitetura, hoje entrevista aula, né? IPOG aqui com a gente. E lembrando, né? O senhor tem aula? Vai, a partir de hoje, ministrar aula? Hoje à noite, de hoje até domingo. Olha, mais um fim de semana e será gestão e planejamento? O módulo desse final de semana é do curso, a pós-graduação em Design de Interiores e Ambientação do Espaço. O módulo é Gestão e Planejamento do Escritório. Aí, para saber mais é muito fácil, hein? É só procurar nas redes sociais o IPOG e aqui em São Paulo fica na Avenida Paulista, número 807. E o telefone vou dar como DDD 11, que é de São Paulo, né? 3251-1560, 3251-1560. Corre lá, procure. Também busca aí um curso que tem a ver dentro do seu momento de trabalho, dentro aí também da sua agenda, da correria que é já aí como profissional. Quero agradecer ao professor Ricardo Meira, doutor em Arquitetura e Urbanismo, mestre em Arquitetura e Urbanismo aí também e professor do IPOG, Instituto de Pós-Graduação e Graduação. Obrigada e até a próxima oportunidade. Obrigado.